Aí ele começa a te falar por que ele é uma pessoa, começa a te mostrar as características que o espírito tem, né, de personalidade, essas coisas. E aí a gente começa a ficar fascinado. Então, eu espero que isso também seja para a gente essa manhã, que a gente fique também fascinado pela beleza e pela grande obra do Espírito Santo, que é muito maior do que a gente imagina. Você ganhou uma apostila, né, para acompanhar, não sei se... Enfim. Vou beber água de 5 minutos, que eu estou nervosa. Então tá, né? Então, nesse período agora da manhã, gente, a gente vai para uma parte um pouco mais introdutória. E eu lembrei que eu também quero minha apostila. Cadê minha bolsa? Pode ser essa. Não, pode ser essa daqui. Então, agora de manhã, gente, a gente vai falar de uma parte um pouco mais introdutória. Então, a gente vai falar, você pode aí acompanhar, né, na sua apostila, na página 2, ele tem o nosso sumário. Ó, que chique. Então, a gente vai falar o que e quem é o Espírito Santo, a gente vai falar um pouco sobre a Trindade, sobre ele ser um Deus relacional, a divindade do Espírito e a pessoalidade do Espírito. Então, agora, a gente vai até a parte 5, na minha parte, né, depois tem a da Gi. Mas essa parte mais introdutória, ela é muito importante. Por quê? Né? Às vezes a gente acha que a gente vai aprender apenas então fatos sobre o Espírito. Ele é uma pessoa, ele é divino. Isso não são só fatos. A gente, agora de manhã, falar sobre essa parte mais introdutória vai fazer com que a gente pise sobre o mesmo chão. Em qual sentido? De que todo mundo precisa, para entender a parte da tarde ou a parte que vai vir, você precisa entender, então, o que é o Espírito, quem é o Espírito. Então, por exemplo, o Daniel falou ontem, né? O Espírito não é uma energia, não é uma força, o Espírito é uma pessoa. Se você não tem isso claro, você não entende, por exemplo, mais para frente, que a gente vai falar, como ele pode, então, determinar juízo sobre uma igreja. Ou determinar juízo sobre nós, né? Porque, pela lógica, se ele é só uma força, se ele é só uma energia, ele não tem características de uma pessoa. Então, ele não pode determinar juízo e essas coisas. Então, essa parte da manhã vai ser uma parte introdutória, mas que é muito importante para a gente pisar sobre o mesmo chão. Então, uma última coisa que eu queria dizer, né, quando eu estava preparando aqui, eu li há pouco tempo, antes mesmo de falar da ideia de fazer o seminário, eu li um livro do Tozer que diz Como Ser Cheio do Espírito Santo. E aí o Tozer, ele cita um trecho, né, tem um trecho lá, ele fala uma frase dele que é o seguinte, ele fala, eu não espero falar coisas novas, porque ele fala, a maioria das pessoas que compram esse tipo de livro, Como Ser Cheio do Espírito Santo, provavelmente já é alguém evangélico. Então, ele fala, eu não espero te falar uma coisa nova, então ele fala, eu vou falar sobre ele ser uma pessoa, talvez isso já seja muito claro, como pode ser claro para muitas pessoas aqui. Então, a gente vai falar sobre a Trindade, você também pode saber de cor e salteado já sobre a Trindade, sobre a divindade, mas ele fala que o que ele deseja é arrumar a mesa um pouco melhor, e que, assim, as pessoas que leem aquele livro, né, e aqui de manhã, as pessoas que ouvem a gente aqui agora de manhã, possam ter vontade de se alimentar um pouco mais das verdades de Deus. Então, ele fala, eu vou falar coisas, né, que talvez você já saiba, mas você pode aprender um pouquinho mais e se alimentar um pouco mais dessas verdades agora de manhã. Amém? Então, vamos lá. O que e quem é o Espírito Santo, né? Então, antes da gente falar o que e quem é o Espírito Santo, né? A gente precisa, então, falar o que não é o Espírito Santo. Porque, hoje em dia, no nosso meio, né? Há muitas mentiras, há muitas falácias. E, às vezes, eu acredito até, gente, que não são... Algumas pessoas acreditam em uma dessas falácias, não é nem porque elas, em si... Como eu posso falar? Não é porque elas em si odeiam, sei lá, ou negligenciam, ou querem ficar no erro, mas é porque, às vezes, eu tenho percebido isso, e eu tenho percebido isso em mim. Às vezes, a gente é criado nesse meio, e a gente escuta muita coisa a respeito da Bíblia, da Igreja de Deus, só que a gente não vai atrás de procurar. Então, a gente acaba caindo em muitas falácias, Então, eu acredito que tem pessoas que, às vezes, acreditam que o Espírito Santo ele é uma energia, que ele é um ambiente, não porque ela é mal ou ela quer acreditar nisso, mas porque ela foi ensinada assim, ela não foi atrás de ler a Bíblia, ela não foi atrás de ler, né? E aí ela cai nisso, o que é um erro também, tá?
Mas então, uma coisa engraçada. Ontem, quando o Daniel estava pregando, eu falei, ixi, acabou com a minha aula. Tá falando tudo. Falei até pra Giovana, falei, Giovana. Mas, enfim, eu até brinquei com ele, eu falei assim, pensei que você ia dar minha aula de manhã, Daniel, já tava. Falei, vou falar o quê, gente? Mas, enfim, então, o que o Espírito Santo, gente, ele não é. E por que é importante a gente definir isso? Porque se a gente não define quem é o Espírito Santo, se você não entende que ele é uma pessoa, o relacionamento que você deveria ter de riqueza, de intimidade, ele é muito empobrecido. E, às vezes, você nem tem esse relacionamento. Então, ele não é, a gente aprendeu ontem, eu vou repetir para você, talvez, estou vendo que tem gente que não estava aqui ontem no culto, né? Então, ele não é uma energia boa de um ambiente, né? Geralmente, quando perguntam quem é o Espírito Santo, você fala, o Espírito Santo é aquela coisa boa que acontece na nossa igreja. O Espírito Santo não é arrepio, não é entusiasmo, e ele não é uma força ou um poder sem personalidade ou sem opinião. Então, o que ele é, né? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina existindo. Se você quiser grifar, anotar, ele é uma pessoa, então, grava isso, ele é uma pessoa divina existindo em outra forma de existência. Mas essa forma de existência, ele é espírito, ou seja, ele não é matéria. Ele é espírito. Mas essa forma de existência, ela existe tão seguramente quanto eu e você. O que, para a gente, é muito difícil de assimilar, porque nós somos pessoas materiais, né? Nós nascemos nesse mundo material. Então, quando a gente pensa no espírito e sobre ele ser uma pessoa, às vezes fica difícil da gente entender, né? Mas ele existe em outra forma de existência. E essa forma de existência do espírito é tão real quanto a minha e a sua, quanto essa matéria que eu toco, que você toca. Por quê? O que a Bíblia vai dizer? A Bíblia diz que o mundo invisível e as coisas que tem nela é o que sustenta esse nosso mundo visível. O que é o nosso mundo visível? O mundo aqui, que a gente vê, que a gente toca a nossa matéria. E quem está sustentando esse mundo? O outro mundo invisível, né? Essas três pessoas, né? Que são um Deus só. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eles são tão reais quanto eu e você. Então, dizer que o Espírito Santo é uma pessoa inclui para a gente que ele tem personalidade, sentimentos e racionalidade. Isso são características de uma pessoa, né? Porque, então, a gente também pode cair no erro de achar que ele é uma pessoa e achar que ele é uma pessoa diferente do que, então, é ser uma pessoa aqui para nós. Ah, ele é uma pessoa, mas ele é um espírito, né? Obviamente, tem muita diferença, né? Mas, em relação à sua pessoalidade, ele tem características humanas. E a gente, tudo isso que eu estou falando sobre ele ser divino, sobre ele ser pessoal, a gente vai destrinchar, tá? Mas eu queria já lançar para você entender, porque esse é o fato mais importante. Senão eu fico falando só Espírito Santo, e você ainda fica com essa... Às vezes você pode ter essa ideia errada, né? Então... Apesar do Espírito, gente, tocar nas nossas emoções, a gente falou ontem, né? Tocar o nosso corpo, nossas expressões, ele não é isso em si, né? Ou seja, o Espírito pode te tocar de uma forma muito forte, você ficar tremendo aí no chão. Isso é a ação do Espírito. O Espírito pode você ter experiências com ele, igual a Bíblia fala que João, né, foi levado em espírito, né, para a ilha. Então, o Espírito pode te dar e proporcionar para nós esses tipos de experiência, mas ele não são elas em si. Então, a primeira coisa é dizer que o Espírito é uma pessoa, então isso diz para a gente que então, ele é uma pessoa no qual a gente deve se relacionar. Então, pensar que o Espírito Santo é uma pessoa já nos introduz nisso, o relacionamento. Então, a gente não é chamado... Se ele é uma pessoa e a gente precisa se relacionar, a gente não se relaciona com uma energia, né, gente? Como se relacionar com uma energia? O que falar? O que eu vou escutar de uma energia, né? Então, não tem nem sentido isso, né? Outro fato sobre o Espírito, segunda coisa. Eu estou falando muito rápido? Estou? Algumas pessoas falaram que sim, outras não. Beleza, eu vou falar um pouco mais devagar, que o intuito é entender, né? Então, outro fato sobre o Espírito Santo, né? Tozer, nesse mesmo livreto, ele diz o seguinte: o fato da gente falar que ele existe em outra forma de existência e que ele é um espírito, isso quer dizer que ele pode penetrar na nossa matéria,
né? O Espírito, ele está habitando dentro de nós, porque ele não é matéria, então ele não colide matéria com matéria, mas ele pode penetrar dentro de mim e dentro de você. E sobre aquilo que eu falei lá no começo, você pode achar que isso é só um fato, mas tudo que a gente fala sobre o Espírito, a gente precisa, então, ligar com a nossa vida e com o nosso relacionamento com ele. Então, ele diz o seguinte: dizer que o Espírito é uma pessoa que pode, e um Espírito, né, que pode penetrar nós, quer dizer, e que ele tem personalidades, desejos e anseios, quer dizer que essa personalidade, esse anseio, esses desejos que ele tem, podem sobrepor os nossos, já que ele está dentro de mim. O que isso quer dizer? Sobrepor. É estar acima, passar por cima, né? E é por isso que a gente pode, então, viver uma vida no Espírito. E a gente pode, porque o Espírito está dentro de mim. E sim, a gente tem a nossa natureza pecaminosa, mas esse Espírito está dentro de mim. Ele é um Espírito que penetra em mim, não colide com a minha matéria, e ele tem personalidade, ele é uma pessoa, ele tem desejos, ele tem anseio, ele pensa, ele raciocina. E ele pode, então, penetrar tudo em mim. Ele não fica, né? Às vezes a gente acha que o Espírito mora na gente, então ele fica aqui num cantinho do coração, né, guardado. Mas não, ele está agindo dentro de nós, como? Penetrando seu pensamento e deixando o dele, né? Que é o quê? O que ele faz? Revela o Pai. Ele nos introduz, né, à família de Deus, e ele vai nos levando a Jesus. Então ele está penetrando dentro da gente, e ele está fazendo com que a vida de Deus, né, se sobressaia, que a gente possa viver a vida de Deus. Então o Tozer diz, ele coloca um A, né, que dá uma expressão de tipo assim, ele fala, se os crentes, né, se os evangélicos entendessem realmente o que significa esse Espírito estar habitando dentro de nós, ele ser pessoal e essa personalidade poder sobrepor a nossa, poder estar acima da nossa, né? Talvez muitas desculpas nossas morreriam. Então, ele não é só um corpo físico, né? Beleza, ele também é o Espírito que pode sobrepor. Segunda coisa, o Espírito Santo, gente, é a terceira pessoa da Trindade. O que quer dizer que ele é divino. Se ele é a terceira pessoa da Trindade, isso conota para a gente que ele é igual em poder, em santidade e divindade. O Espírito Santo é o próprio Deus. Por quê? Só existe um Deus. Né? Ele é trino, mas só existe um Deus. E o Espírito Santo está incluso nessa trindade. Ele é a terceira pessoa dessa trindade. Então, ele é Deus também. Ele é Deus, ele é igual a Deus em poder, em santidade, em divindade. Ele não é menos Deus que Deus Pai, ele não é menos Deus que Deus Filhos, mas ele é plenamente Deus. Plenamente Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nos dias de hoje, né, a gente tem a tendência de, muitas vezes, olhar o Espírito Santo como menor. Ou como, às vezes, a gente pensa que ele veio só depois de Atos 2. Então, a gente pensa assim, a obra dele é um pouquinho menor, né, do que a de Deus Pai, de Deus Filho. Mas ele é tão Deus quanto eles. Então, não existe essa ideia de, por exemplo, Jesus tem, né, 100% poder, então Jesus tem 33,33, o Espírito tem 33,33, e Deus Pai também. Não, eles são iguais em poder. E o Espírito está incluso nisso. Então, se você quiser anotar isso, você pode anotar. Está dando para enxergar, gente? Sim. Está sim. Aqui na frente, não. Então, a gente... Por que isso é importante? Por que isso é importante, né, gente? Tudo que a gente está falando aqui, a gente precisa, então, pensar. Isso não são só fatos. Eu quero reforçar isso para você. Não são só fatos jogados sobre o Espírito Santo. Isso precisa, de alguma forma, atingir a gente. Então, o que eu quero... Ele é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, ele é tão Deus quanto ele. Eu não posso negligenciar a minha vida com o Espírito. Eu não posso negligenciar, por exemplo, né, às vezes a gente honra muito a Jesus, né? Ou a gente tem uma ideia, né, de que Jesus e Deus é superior ao Espírito, e ele não é. O Espírito é tão Deus quanto eles. O Espírito não é um subordinado, né? A gente vai entender mais para frente que um dá honra para o outro, mas o Espírito não é um subordinado sem personalidade, né? Que Deus manda e Jesus manda e ele só obedece, né? Ele está incluso nessas decisões. Ele é tão Deus quanto eles. Então, beleza. Então, a gente falou que ele é a terceira pessoa da Trindade, mas antes disso eu quero, então, reforçar de novo para você. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina que existe em outra forma de existência.
Ele é a terceira pessoa da Trindade. E o que é a Trindade, né? Tá, deixa eu me achar aqui. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Não garanto que eu saberia responder, mas a gente tem pessoas aqui que também podem me ajudar. Então, o que é a Trindade? Esse termo, gente, Trindade, não existe na Bíblia. Tá? O termo Trindade não existe na Bíblia, mas é um termo teológico, né, que estudiosos colocaram esse título que nos ajudam o quê? Como diversos outros títulos que não nomenclaturas, né, que não existem na Bíblia, mas que estudiosos da teologia colocam a nomenclatura desse jeito para nos ajudar a entender, né? E eles descrevem e nos ajudam a entender. Então, esse termo não existe na Bíblia. Você não vai ver a Bíblia falando assim, e a Trindade Santa e tal, não. Mas é um termo muito bom e é maravilhoso esse trabalho que eles fazem, porque eles nos ajudam a entender esses mistérios que existem na Bíblia, né? E o mistério da Trindade é qual? Há somente um Deus, que também são 3 pessoas, e cada pessoa é plenamente Deus. Para a gente que já ama Deus, já é difícil de entender. Para mim é difícil de entender, né, gente? Não é difícil de crer. Deus faz isso no nosso coração, né? Você lê, você crê. Mas a gente também quer, saber, né? Falar, entender. Então, é difícil para a gente saber colocar em palavras como eu posso expressar de forma, né, que seja compreensível para as pessoas o mistério dessa Trindade. E aí eu lembro que, no outro curso que eu fiz, o professor ele dá uma aula sobre a Trindade e ele diz o seguinte, ele fala, eu sei, as nossas intenções são muito boas, né, de querer entender por completo o mistério da Trindade, mas ele diz, ainda é um mistério. Ainda é um mistério. Então, a gente, né, consegue, obviamente, o Espírito nos instrui para que a gente possa, de alguma forma, né, ser compreensível, mas existem coisas, gente, que a gente não vai entender. E isso não deve tirar a nossa paz. Tá? Do tipo assim, não, mas eu quero entender como uma pessoa pode ser 3. Creia nisso. Uma pessoa são 3. E você pode aprender sobre as funções dela, né? Mas, às vezes, para nós, foge da nossa capacidade humana, né? Você pode pensar em mim sendo 3 pessoas? Só se for um clone, né? Sei lá. Mas existe isso na Trindade. Então, esse é o mistério da Trindade, né? Ali há 3 pessoas, e essas 3 pessoas são plenamente Deus, ou seja, iguais em poder, iguais em santidade, iguais em divindade, mas não são 3 deuses, é apenas um Deus. Um Deus. E então a gente vai falar um pouco sobre a Trindade, porque entender a Trindade vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? Ele é uma pessoa da Trindade, então a gente precisa saber a família do Espírito. Então, na teologia, gente, existe uma ideia chamada derivação lógica. Outra nomenclatura e outro termo, né, que os estudiosos desenvolveram para nos ajudar a entender um pouco mais sobre os mistérios de Deus, sobre a Bíblia. Então, existe isso, derivação lógica. Derivação lógica, ela explica a ordem entre as 3 pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Mas antes da gente falar da derivação lógica, a primeira coisa que eu quero te dizer é que ela vai explicar a ordem, né, dessas 3 pessoas, mas essa ordem não significa que existe uma hierarquia dentro da Trindade. Porque a gente pode pensar, né? Então, primeiro é Deus, depois é o Filho, e a gente pensa nisso em grau de importância. E terceiro, o Espírito Santo. Não é isso, tá? Não existe hierarquia dentro da Trindade. Ninguém é maior do que ninguém. Talvez, né, a gente vê em determinadas passagens da Bíblia pessoas, né, essas 3 pessoas, algumas delas estão em mais evidência. Então, por exemplo, Jesus na obra da cruz, obviamente, ele está em maior evidência, né? Ele faz o sacrifício ali, ele vem e encarna. Mas Deus Pai e o Espírito Santo está com ele. Ele entrega quando ele ora, né? Ele entrega ao Espírito. E quem planejou esse plano, né? Foi Deus. Mas
o Espírito Santo, Jesus também estava com Deus, né? Quando ele faz esse plano perfeito da nossa salvação. Então, grava isso, apesar de ter momentos, né, em que determinada pessoa da Trindade está em mais evidência, isso não significa que as outras duas não estejam igualmente trabalhando com ela. Não existe hierarquia dentro da Trindade. Então, a derivação lógica vai explicar um pouquinho essa ordem. Então, ela diz, primeiro, acho que está aí também na sua apostila, o Pai é a origem de tudo. A gente vai ler um versículo. Salmos 90, versículo 2 diz o seguinte: antes que os montes nascessem ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, olha o que Salmos está falando. Antes que tivesses formado a terra e o mundo. Então, primeira coisa sobre Deus. Por que Deus é a origem de tudo? Lembrando que, você vai entender aqui, tá? A gente vai falar, mas não é que ele veio primeiro, tá? Ele é eterno, como os outros dois que vão vir também são eternos. Mas por que aqui fala antes que o mundo tivesse formado a terra? Ou seja, Deus é eterno, gente, né? Deus não tem, tipo, igual a gente, data de nascimento. Nem vai ter data de morte, né? A gente não pode... Quando foi que Deus veio? Não tem. Ele é eterno. Isso significa, então, que ele não é criado, né? Coisas criadas, igual eu e você, nós temos data de nascimento, né? E nós somos... A gente vai ver a vida eterna. Alguns não vão morrer, mas a maioria morre. A gente também tem uma data né, que a gente morre. Mas Deus não tem isso. Ele é a origem de tudo. Então, antes que os montes ou essa terra tivessem, pelo menos, gente, nascido, né? O pessoal fala aí do Big Bang, né? Mentira. Antes que essa terra tivesse sido feita, ele já era Deus. Ó. Ele já estava existindo. Então, ele é a origem de tudo. E o Filho? O Filho é gerado do Pai e, através do Filho, o Pai gera, então, todas as coisas. Vamos ler o versículo para a gente destrinchar isso daqui. Colossenses 1, 15 e 16. Não vou pedir para você abrir, porque está aí na sua apostila, tá? Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse versículo está falando sobre Jesus, Filho de Deus. Então, o Pai é a origem de tudo e ele é eterno. Derivação lógica para a gente pensar. Ele é a origem de tudo e ele é eterno, ok? Então, a gente falou, ele não é criado. O Filho é o quê? Ele é criado? Não. Ele é gerado por Deus. Deus pode gerar. Se Deus é uma pessoa divina, ele pode gerar algo que não seja divino? Não. Né? Então, por isso que se chama também derivação lógica. Porque é uma lógica. Por exemplo, tem alguma grávida aqui? Tem... A Grace! Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Meu Deus, mosquei. A Nessa também tá grávida lá, ó. Dá parabéns, quem não sabia, depois. Boca de sacola, né, Vanessa? Enfim, elas são grávidas. Elas vão gerar quem, gente? Um ser divino ou uma pessoa humana? Má e humana. Então... elas também não vão gerar, a gente pode pensar sobre divindade, mas você pode pensar também sobre a própria natureza. Elas não vão gerar, por exemplo, sei lá, um gatinho na barriga delas, um sapo. Não vai, porque né? É regra da natureza criada pelo próprio Deus. Você só gera algo da... Olha os exemplos, né, gente? Mas entende essa derivação lógica? É para ficar mais claro e lúdico para a gente entender, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, mas como que Deus? Será que Deus engravidou, né? Não é heresia, tá? Tô falando que é sério, gerado, né? Você pensa gerar, você precisa então? Não, né? Então ele só pode, gente, gerar algo da sua própria natureza, da sua própria natureza. Então Deus não geraria nada menos do que o próprio Deus. Ainda que eles tenham funções diferentes, né? Ele é divino, Deus. Então, ok.
E através, e aí a Colossenses aqui que a gente leu, através do Filho, o Pai gera todas as coisas. E o Espírito, então, né? Está aí na sua apostila, vamos ler. 2 Coríntios 13, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Vós, né? Então, o Espírito procede do Pai e do Filho. Por quê? O Pai e o Filho estão ali numa comunhão eterna. E o Espírito é essa comunhão entre eles dois. Mas, né, não pense, ele é uma comunhão do tipo, ele é só um resultado. Não, ele é eterno igual a eles. Por quê? Jesus é eterno, então ele também não geraria nada que não fosse eterno. Então, o Espírito é eterno, Deus Pai é eterno, então o Filho é eterno e o Espírito é eterno. Isso é a derivação lógica. Então, o Pai é a origem de tudo, através do Filho o Pai gera todas as coisas e o Espírito é a comunhão que há entre eles dois. Por isso ele é chamado de terceira pessoa da Trindade. Então, o Pai existe de forma eterna, o Filho existe de forma eterna, em conjunto com o Pai, e o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Então, ou seja, deu para entender? O foco disso daqui é te dizer, o Espírito é divino, ele é eterno, ele tem características eternas. Tá? A gente não pode pensar nele a partir de, ele foi criado, né? O Espírito veio depois de Atos. Não, né? Não vou dar spoiler, mas a aula da Giovana vai te mostrar que o Espírito estava... aqui a gente vê, né? Antes do mundo ser mundo, mas ela vai te mostrar como ele estava presente ali desde Gênesis. Gente, eu vou correr, porque sabe o que eu falo mais acabou? Já é 10h18. Mas tá legal? Tá dando para entender? Eu tenho essa preocupação, precisa dar para entender. Meu Deus, essa igreja é melhor. Que encomenda, né? O Haroldo sempre fala isso. Então, gente... Ai, que legal, derivação lógica, né? Entendi um termo. Não, você não entendeu só o que significa, né? Então, agora, como isso tem aplicação na nossa vida? Um Deus que é... Volta um slide para mim? Obrigada. Então, um Deus que é só um, que são três, e cada pessoa é plenamente Deus, que são eternos, estão, ou está, né? Habitando dentro de nós. Então, entender essas, né? Uma segunda coisa, entender, gente, essas nomenclaturas, esses termos, né? Que a gente que gosta de estudar, né? Teológicos, se eles não acarretarem nada para a nossa vida, não vale de nada o nosso estudo, tá? A gente precisa, de alguma forma, então, entender como isso toca também na minha vida, né? Então, deixa eu ver. Então, esse Espírito... Jesus o quê? Jesus encarnado, como ele veio, porque o Espírito Santo foi sobre Maria e tudo mais, a gente sabe que foi Maria que gerou, e daí ficou meio confuso. É que ela vai explicar essa parte. Não, é que realmente, né? Você não tem a parte que você explica da Maria, Jesus na encarnação pela Maria. Quer dar um spoiler para ela ou não? Não? A gente vai mais pra frente, né? Mas, por exemplo, ele veio por Maria, né? Que é muito. Mas tá bom, a Giovana vai explicar Bom que fica mais rápido pra tarde. Não, exatamente, gente. Tudo que... na da manhã. Mas tudo que a gente vai falar tem ligação uma com a outra, tá? Então, às vezes, você pode ter dúvidas, igual a Graça teve dúvida agora, né? Que a gente pode responder na hora, mas tem dúvida que vai ser respondida ao longo do dia. Como a obra do Espírito Santo, enfim, né? Beleza. Alguém tem alguma pergunta também? Não? Não faz pergunta difícil, hein?
Então, beleza, gente. Então, existe esse ser que é eterno. E aí, outra coisa que eu queria falar sobre o espírito, só para não passar batido, né? Às vezes a gente enquadra o espírito apenas nesse ambiente religioso de 4 paredes de igreja, né? Então, quem é o espírito? O espírito é quem move a gente a curar, o espírito é quem faz coisas dentro da igreja, o espírito a gente liga com ele movendo só dentro da igreja. Mas o espírito, ele está envolvido, gente, na sustentação desse mundo. Então, ele é muito maior, né, do que, às vezes, a gente, pela nossa mediocridade, né, querer enquadrar ele apenas em experiências da gente aqui dentro, né? Ele é muito maior. Ele está envolvido na sustentação, na providência desse mundo, né? Ele é o nosso fôlego de vida. É isso que a Bíblia fala, né? Que o Espírito é o nosso fôlego de vida. Ou seja, nós estamos vivos e sendo sustentados porque o sopro de Deus, que é o Espírito, está dentro da gente. Então, ele é muito maior e ele é, né? Claro que é grande a obra que ele faz aqui nas 4 paredes da igreja. Eles não estão em disputa, né? Mas a gente precisa também sair um pouco dessa caixa e pensar nele né, isso envolve graça comum, né, mas na sustentação desse mundo inteiro, desse cosmos. E é esse espírito que habita dentro de mim e dentro de você. E esse espírito habitando dentro de mim e de você é o que está nos introduzindo na família de Deus. Então, a gente falou sobre a Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é a família de Deus. Deus é a comunidade deles, né? E aí o Espírito, então, habita dentro de mim e dentro de você. E o que ele está fazendo? Ele está nos introduzindo nessa família de Deus. Então, o Mike Duke diz o seguinte, eu gosto muito de uma pregação dele que se chama Teologia da Devoção, né? Teologia da Devoção. E aí ele fala sobre essas coisas e ele diz exatamente isso. Ele fala, sabe o que significa você ter acesso agora, né? Não é que você é uma 4ª pessoa da Trindade, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não tem divindade, né? Mas exatamente vai se completar de tarde, você vai entender, mas a gente pode ser introduzido nessa família de Deus. Ele diz que isso não significa que a gente, agora eu sou de uma família, mas ele fala que a gente está sendo puxado dentro da comunidade do ardente amor de Deus, né? Porque o que está acontecendo ali na Trindade? Eles estão se amando e se relacionando entre si, né? E aí, quando a gente recebe esse convite, o que ele está fazendo? Ele está nos puxando para dentro disso. Então, deixa eu me achar. Então, a gente entender a doutrina da Trindade, você não está entendendo só papéis de 3 pessoas, mas a gente consegue também entender um pouco de quem nós somos, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados, imagem e semelhança. Então, da mesma forma que o Pai tem comunhão com o Filho e com o Espírito Santo, ou seja, ali na Trindade está acontecendo o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é essa expressão dessa comunhão, e a Bíblia vai dizer que Jesus está no Pai. Eu anotei aqui para mim não me perder. Jesus está no Pai, o Espírito está em nós, então, por isso, nós estamos no Filho, né? Nós estamos em Jesus. Por quê? Entendeu a lógica? Jesus está no Pai, que é Deus Pai, certo? O Espírito está em nós, e nós estamos no Filho. Ou seja, nós estamos inclusos nessa família, porque Deus, Jesus, resolveu enviar o Espírito Santo para estar dentro de mim. Mas eles já estão, então, dentro um do outro também. Então, eu também estou dentro disso. E aí o Mike Duke fala, Jesus e Deus se amando, a gente no Espírito, e ele fala, e a gente sendo chamados para isso. E aí, uma coisa muito legal que ele fala a forma que eles se amam, gente, é um amor inquebrável, é um amor incondicional, é um amor, né? E tudo isso nós estamos envolvidos, né? Então, dá para imaginar isso? Eu fico imaginando como deve ser, né? Porque a gente pode olhar para a gente, nosso amor é muito falho, e a gente negligencia muito o Espírito Santo, a gente não dá a honra que ele deve. A gente não, né? Às vezes a gente pensa ele, exatamente, como a gente negligencia ou não lhe dá a devida honra, pensando essas coisas erradas sobre ele. Às vezes, porque, óbvio, igual eu falei, a gente é criado nesse meio, mas também a culpa é sua, porque você tem a função de ir atrás, de amar Jesus e conhecer a ele, né? Então, a gente sempre gosta de terceirizar. Por que eu acredito em tais coisas? Porque eu fui ensinado assim. Não, porque você não foi atrás também, né? De procurar saber. Então,
Vou correr. Precisa, né? Então, nós fomos criados, então existe essa trindade, o que eles estão fazendo? Se relacionando e se amando. E nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Né? É um Deus ali na trindade. Então, se eles se relacionam entre si, nós também devemos nos relacionar. Né? E é por isso que a gente fala que o Espírito é uma pessoa e isso conota relacionamento. Por quê? Porque a gente é a imagem e semelhança dele e eles estão se relacionando entre si. Então, isso também, né, obviamente, gente, não é só sobre eles, né? A gente vai chegar na segunda parte, que vai falar sobre a igreja, né? Como esse Espírito dentro de nós também, né, faz a gente se relacionar com o próximo. Então, ali em Gênesis 2:18, Jesus fala assim, ó, Jesus, Deus, né? Deus. Fala assim, não é bom que o homem esteja só. Ele fala isso, né, ali para Adão, e ele cria uma esposa para Adão. Mas ali, né, os estudiosos, teólogos falam que ali foi jogada uma sentença sobre nós, que é a humanidade, né? Ali ele não está falando só sobre uma esposa, mas ele está falando não é bom que o homem esteja só, não só no âmbito de ter um companheiro, de ter uma família terrena, mas não é bom que nós, né, nós não podemos viver sem esse relacionamento com a Trindade. Então, nós não fomos criados para estarmos sós. E, obviamente, isso inclui toda, né, as pessoas em nossa volta, mas nós não fomos feitos para não nos relacionarmos com Deus. Na verdade, a gente foi feito para isso, para se relacionar com Deus. Então, ok, né, a gente sabe que a gente deve se relacionar, porque a gente sabe que a gente é feito imagem e semelhança deles, e eles estão se relacionando, mas a gente, então, precisa saber qual é a forma que a gente faz isso. E ali dentro da Trindade existe um padrão, né? E qual é o padrão deles? De todo o coração. Que é um padrão que Deus também estabelece para nós, né? Ele fala, vocês devem me amar de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua energia. Então, esse é o padrão para a gente se relacionar com o Espírito, que é Deus, tá? Eu não me relaciono com o Espírito, gente, só para pedir, né, direção, né? Sabe quando a gente quer uma direção para alguma coisa e a gente fala, vou orar 5 minutos aqui, Deus vai me dar sabedoria. Isso nem é sabedoria bíblica, tá? Para falar a verdade, né? Sabedoria bíblica tem a ver com você viver uma vida conhecendo a Deus. E na hora que você precisa de direção de Deus, aquilo que Ele falou com você vem claramente, Ele te lembra das palavras dEle, e Ele te direciona. Né? Então, a gente, às vezes, usa o Espírito como se Ele fosse nos dar sabedoria assim, ó, Deus, eu preciso de sabedoria para essa decisão. Pronto, acabou. Né? Ele vai dar. Você precisa de relacionamento com o Espírito para você viver uma vida com sabedoria, né? Então, beleza. Não que, tá? Óbvio, esse não é o foco da aula, né? Mas não que, obviamente, meu Deus, estou numa situação encurralada, eu não vejo saída, o Espírito precisa de uma direção. Ele te dá, mas geralmente tem a ver com aquilo que você já comeu. Às vezes você nem lembra, mas você já comeu daquilo. E ele te direciona. Não é o Waze, tá? O Espírito não é o Waze, gente. Mostra o caminho. Ah, tá bom. Vou ouvir. Porque se fosse assim, gente, então ia ser muito fácil ouvir a voz do Espírito, né? Não preciso me relacionar com ele. Se quando eu estiver apertada, em sufoco, é só eu pedir, ele vai dar. Então, né? O ímpio tá bom demais, né? Vive na iniquidade a vida inteira. Na hora que precisa do Espírito, o Espírito dá sabedoria ali, de forma assim, ó. Enfim. Então, esse é o padrão que a gente deve se relacionar com o Espírito por inteiro, de todo o coração, porque é assim que eles se relacionam, e é assim que a gente deve viver essa vida no Espírito. Então, essa parte que eu falei aí, a gente vai encerrar, que a gente vai agora para a divindade de Cristo, está na parte um Deus relacional, né? Então, o Dani falou desse versículo ontem, e eu tinha também anotado aqui, e eu quero te dizer também. Então, o Espírito é uma pessoa, é alguém que sonda as profundezas de Deus e nos revela quem Deus é. Porém, a gente precisa se abrir para esse relacionamento. Né? Dessa forma, de fato, a gente vai crescer no conhecimento de Deus e a gente vai experimentar essa intimidade disponível a nós. Então, a divindade de Cristo. Gente, só para eu não me perder, eu sou até... Tá. A divindade de Cristo. De Cristo não, desculpa, do Espírito Santo.
ficou claro essa parte? Tem alguma pergunta? Eu faço isso. Tem alguma pergunta já com medo das perguntas? Mas se tiver, né? Mas uma coisa que eu aprendi, gente, antes, né? Eu tinha medo, né? Se as pessoas me perguntarem, não vou saber falar. E depois eu fiquei pensando, e eu falava assim, sabe o que é isso? É que eu quero preservar a minha imagem de pessoa muito que sabe tudo da Bíblia. Então, tá tudo bem eu não saber responder, tá? Porque eu quero te dizer isso, eu não sei tudo. Mas a gente pode juntar a sabedoria e o conhecimento que Deus dá para cada um aqui e se ajudar, porque esse é o intuito. Amém? Então, a divindade do Espírito Santo. Então, quando a gente fala da divindade do Espírito Santo, a gente está falando sobre a união do Espírito Santo na Trindade. Ok? Então, o Espírito é divino. Isso quer dizer o quê? Que ele é uma pessoa, então, que está ali na divindade de Deus, a terceira pessoa da Trindade. A gente já falou isso. Como a gente já destrinchou bastante, essa parte vai ser um pouco mais rápida, tá, gente? Então, isso quer dizer o quê? Que ele é igual em poder, que ele é igual em divindade, ele é igual em tudo a Deus. Igual, né? Igual não existe, pelo amor de Deus. Se meu pai está aqui, ele morre. Gente, uma coisa engraçada, vocês acreditam que meu pai corrige o meu português? Gente, é sério, pergunta para minha mãe. Toda vez que eu falo assim, não, porque lá... Eu falava, né? Agora eu já aprendi. Não, pai, porque lá é mais menor. Desde pequena. Não existe mais menor. Existe menor. Falei, mais maior. Então, ok, né? Nada a ver. Sempre tem que lembrar uma coisa do meu pai, meu Deus. Então, gente, o que a gente defende aqui? Aquilo que eu falei lá no começo, que ele não é menor que Deus, ele não é menor que Jesus, mas pelo contrário, ele é o Espírito de Deus, que é Deus. O Espírito de Deus é Deus, porque ele tem características de Deus. Eles vão ter funções diferentes, obviamente, né? Isso que a gente precisa distinguir. Eles realizam coisas diferentes, né? Jesus realiza a obra da cruz, o Espírito agora está... no que? Testemunhando Jesus dentro de nós. Deus, né, é o Deus que criou o universo e tudo que existe. Então, eles têm funções diferentes, mas eles são um Deus. Um Deus só. 3 pessoas que são um Deus só. A gente não pode pensar, né, no Espírito Santo como se ele não fosse Deus. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo é Deus. E ele é igual em poder em tudo. Então, como também já disse, então, às vezes eles podem estar em evidência maior, algum deles, mas sempre os 3 estão trabalhando juntos, porque eles são só um. E ele nos chama para ser um com ele, né? Não que você vai ser a quarta pessoa da Trindade, de novo, não é isso, pelo amor de Deus. Já pensou? Alguém achar? Então, a divindade do Espírito, gente, não é algo que é tão facilmente estabelecida como é a do Pai e do Filho. Por quê? Porque ele é a pessoa mais discreta da Trindade. Então, não é que a Bíblia não fala sobre a divindade do Espírito Santo, mas é que o Espírito inspirou as Escrituras, certo? Inspirou as Escrituras, inspirou aquelas pessoas. Só que o trabalho do Espírito é dar testemunho sobre Jesus. Isso não muda quando ele inspira aqueles homens na Bíblia, né? Mas a gente vai ver que, apesar desse ser o seu serviço, né? E por isso, às vezes, existem essa confusão. Não sei se vocês concordam comigo, vocês concordam que, às vezes, sobre Deus e sobre Jesus, as coisas são muito bem estabelecidas, mas as pessoas têm uma confusão a respeito do Espírito Santo. Sempre sobre o Espírito Santo, mas uma das questões é essa. Por quê? Porque, às vezes, a gente não consegue enxergar, não é que não está na Bíblia, mas é porque ele é uma pessoa mais discreta, porque o serviço dele é dar testemunho de Jesus. Então, ele é aquele que inspirou as Escrituras, mas ele não teve como algo ficar glorificando a si mesmo, né? Mas o seu alvo e o seu desejo foi glorificar a Jesus. Então, vamos ler João 16, 13 e 14. Diz o seguinte: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e o anunciará a vós. Então, é Jesus falando a respeito do Espírito, né? Então, a função do Espírito é essa. Então, por isso que, às vezes, a gente pode ter essa confusão. Mas,
a gente vai ver que essa não é uma conduta que é só do Espírito, glorificar um ao outro. Essa é uma conduta das 3 pessoas da Trindade. Eles ficam dando glória um para o outro. Eles não estão preocupados, né, com o próprio nome, com a própria reputação. Eles querem glorificar a Jesus, e Jesus quer glorificar a Deus, e o Espírito quer glorificar Jesus. E Jesus fala muito a respeito do Espírito, ele fala até que é melhor que eu vá, né? É melhor que eu vá. Então, como você pensa, Jesus, você está fisicamente, né, os discípulos daquela época, imagina Pedro explosivo. Como assim é melhor que você vá? Se você está aqui fisicamente, né, o verbo de Deus, eles não tinham, obviamente, uma revelação completa do que aquilo significava, é só depois do Espírito, e é por isso que Deus fala, é melhor que eu vá, porque depois que o Espírito vem, então os discípulos conseguem entender a missão deles, né, e na obra de Cristo da igreja, eles conseguem entender, discernir muitas das coisas que Jesus falou para eles, que eles nem tinham discernido. Então, o Espírito Santo não é esquecido, tá? Ele também é glorificado, né? Mas como foi ele que inspirou as Escrituras, gente, as Escrituras dão testemunho a respeito de Deus e, obviamente, sobre ele. Mas, enfim, vamos ler um segundo versículo. Filipenses 2, 6, 8. Dá para ver aí na sua apostila, né? Estou pensando, de tarde, eu vou dar um ajuste e vou escrever o número, né, da página que está, o versículo, que aí eu acho que fica melhor. Então, o Espírito, ele inspira as Escrituras, só um contexto antes. E o assombro daqui é, ele tem o mesmo direito de ser glorificado como Deus e Jesus, mas ele não faz isso, né? Então, esse é o... Eu vou inspirar alguma coisa, e eu sou tão Deus quanto eles, e eu posso me glorificar aqui. Não tem problema se o Espírito Santo, né, falasse sobre ele. Ele é Deus. Mas ele deseja, né, glorificar a Jesus. Esse é o assombro daqui. E o Pai, né? Então, vamos ver Filipenses, né? Eu falei 2, 6, 8. Diz o seguinte. Que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente. Obediente o quê? Obediente a Deus Pai, pois desejava glorificá-lo, até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus também, ele era Deus, mas ele nem se apegou que ele ser Deus, né, que ele fosse igual a Deus, fosse algo no qual ele devesse se apegar. Ele prefere se esvaziar para obedecer o que Deus Pai tinha dito. Então, a Trindade, gente, eles não estão preocupados em ficar glorificando um ao outro. Eles preferem dar glória, não estão preocupados em ficar glorificando a si mesmo. Eles desejam glorificar um ao outro. E aí, lá na apostila do Convergência, né, o professor Arlindo, ele escreve o seguinte: o filho não quer a glória para si, desejando entregá-la ao pai, mas antes mesmo do filho devolver a glória ao pai, o pai já entregou para ele novamente, né? Então, existe essa dinâmica. O filho não quer a glória, mas ele é digno de glória. Então, ele quer dar a glória para o pai, mas antes mesmo dele terminar, o pai já entregou de novo a glória para ele. Então, essa é a dinâmica da Trindade. Então, gente, a gente está falando sobre a divindade, né? A divindade do Espírito pode ser defendida por diversas passagens bíblicas, porque, lembra, apesar dele ser a pessoa mais discreta, está na Bíblia a divindade do Espírito. Então, a gente pode ler lá em Atos 5, 3, 4, o relato de Ananias e Safira no livro de Atos, né? Nesse episódio, eles mentem sobre o valor arrecadado com a venda dos bens. Eles vão mentir. Porém, Pedro, né, ele recebeu uma palavra do Espírito Santo revelando a intenção do coração deles. Então, eu vou ler. Atos 5, 3, 4 diz o seguinte. Então, Pedro perguntou, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses? Aí grava isso. Ao Espírito Santo, e ficasses com uma parte do valor do terreno. Enquanto possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejastes isso no coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, aqui em Atos, Pedro fala, por que
na primeira linha ali, você pode ler, por que você mentiu ao Espírito Santo? E ele termina falando, não mentiu aos homens, mas a Deus. Isso é uma prova da divindade de Deus. Então, o que Pedro desejava frisar aqui é que o Espírito Santo, a quem eles mentiram, é o próprio Deus, né? Se você tem a ideia de que você pode, né, ficar burlando aí nessa nossa vida com o Espírito Santo, né, você está mentindo para o próprio Deus. E o Espírito Santo, gente, a gente vai ver de tarde, mas eu não quero falar, mas ele tem poder de determinar juízo sobre nós, né? A gente acha que é só no fim dos tempos. Então, mas não só nesse caso, mas em diversos casos da Bíblia, né, momentos da Bíblia, a gente pode ver o Espírito, né, as pessoas falando sobre o Espírito e ligando ele a Deus. Então, características divinas atribuídas ao Espírito, né? Para a gente falar que ele, então, é Deus, ele precisa ter características divinas que só um ser divino poderia ter. Então, aí, você pode ver onisciência. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? 1 Coríntios 2, 10, 11 diz, assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ele é onisciente. Segundo, poder divino. O próprio poder de Deus é atribuído ao Espírito Santo. Lucas 1,35, a parte A do versículo diz, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Nós temos poder? Não. O Espírito tem. Por quê? Porque ele é Deus, uma pessoa divina. Romanos 15, 19, parte A também do versículo diz, pelo poder de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. 3, eternidade, ele é eterno. E a Bíblia vai dizer, somente Deus é eterno, né? Nada mais é eterno do que Deus. E a Bíblia, então, coloca essa característica eterna ao Espírito. Isso é só, mas... Eu estou lendo aqui, gente, eu estou lendo, né? Então, às vezes, a gente pode falar, o Espírito é divino. Mas, então, eu quero te mostrar que ele é divino. E a Bíblia é a nossa regra de fé, ok? Então, ele diz assim, ó, Hebreus 9, 14, diz, por meio do Espírito Eterno, Espírito Santo, ofereceu a si mesmo a Deus. Está falando sobre a obra de Jesus na cruz. Purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. Então, deu para entender a divindade do Espírito? E porque a gente não pode tratar ele como menos do que Deus ou Jesus. Então, um exercício, né? Esse exercício aqui, obviamente, não fui eu, mas no livro do Tozer, Como Ser Cheio do Espírito, ele faz isso, ele fala, então vamos tentar imaginar uma coisa. Tenta imaginar outra pessoa na Trindade que não seja o Espírito. Então, a gente pode pegar aquelas passagens que dizem em nome do Pai, do Filho, né, e aí, no lugar do Espírito você coloca outra coisa, outra pessoa. Tipo, Paulo. Não dá para imaginar, né, gente? Ou dá? Não dá. Pelo amor de Deus. Paulo é um homem miserável igual eu e você. Ou coloca a gente, em nome de Deus Pai, do Filho e da Amanda. Tipo, isso é horrível. Isso é terrível. Então, não dá para imaginar, né? Então, não tem por que ficar contestando a divindade do Espírito. Não dá nem para imaginar como seria se não tivesse ele. Também não dá para a gente imaginar em nome de Deus Pai e Filho. Não falta algo? Falta esse Espírito divino, que é Deus. Então, ok. Ficou entendida essa parte? Tem alguma pergunta? Tenho 15 minutos para terminar e eu vou terminar. Tem alguma pergunta? Não, né? Ixi, os pastores vão responder. Brincadeira. Então, vamos falar agora, última coisa, a pessoalidade do Espírito Santo. Então, quando a gente, isso daqui, né, a gente já falou bastante, a gente tem falado, mas a pessoalidade do Espírito quer dizer fala sobre o fato do Espírito ser uma pessoa. E aí, a problemática disso não é a gente entender que ele é uma pessoa, porque a gente entende muito bem isso. Mas a problemática da nossa vida é que a gente saber que o Espírito é uma pessoa, na maioria das vezes, não está acarretando em nada para a gente.
Ele é uma pessoa, tudo bem, eu entendo esse fato. E aí você vive a sua vida normal. E esse é o problema, né, da gente. Saber que o Espírito é uma pessoa habitando dentro de mim e isso não toca em nada a minha vida, né? Eu oro, eu leio a minha Bíblia, né? Mas você não vive de forma pessoal com Ele, no seu dia a dia, né? O Daniel falou isso ontem, porque qual o problema? Se você acha que ele é só um entusiasmo, o entusiasmo vai acabar. Vai acabar. Segunda-feira a gente acabou mesmo. Ou você fica ainda entusiasmada, né? Numa segunda, na terça, na quarta, você já está com dificuldade. Mas o Espírito Santo, não com dificuldade de amar a Deus, pelo amor de Deus, né? Senão a gente seria muita montanha-russa, né? Mas você na segunda você está fazendo 1000 promessas. Essa semana eu não vou errar no meu devocional. Essa semana eu vou vir em tal coisa na igreja, vou fazer tal coisa. Chega na terça, mas é que eu tenho tal compromisso, né? Chega na quarta, mas se você tem na sua mente, na sua cabeça, de que o Espírito é uma pessoa e que ele não é o seu entusiasmo, você simplesmente faz porque você tem compromisso com essa pessoa. Você é compromissada com o Espírito Santo que habita dentro de você. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, a gente está falando dele ser um Deus pessoal. Então, assim como a divindade de Deus, a gente também deve defender que ele é uma pessoa. Pessoa, porque, infelizmente, gente, isso a gente vê em todo lugar. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma energia, é o que as pessoas mais falam por aí. Vocês concordam? Ou estou louca? Espera aí, deixa eu arrumar uma coisa aqui no meu computador. Então, se a gente é o tipo de gente que vive assim, a gente não vive esse relacionamento de amor profundo com Deus. Do tipo, ele é uma pessoa me introduzindo na família de Deus, então agora eu tenho que me relacionar com eles. Agora, uma coisa mais técnica, acho que eu não pus no slide, né? Mas está aí na sua apostila. A própria gramática, ou não, desculpa, acho que essa parte eu não coloquei na apostila. Mas, tá? A da gramática? Então, ok. A própria gramática, né, do Novo Testamento esclarece essa realidade da gente falar que o Espírito é uma pessoa. A própria gramática da palavra. A palavra pneuma, né, que quer dizer espírito, ela é uma palavra neutra. Mas quando a Bíblia vai colocar essa palavra, ele inclui nela como é o nome? Está aí na apostila, que eu não estou com a minha apostila aberta. Isso, ele coloca um pronome pessoal masculino. Ou seja, deveria ser uma palavra neutra, se não me engano é João. Mas João, quando vai escrever sobre o Espírito, né, na Bíblia, ele inclui um pronome pessoal, né? Às vezes a gente pensa, só regra de gramática. Não é regra de gramática, né? As Escrituras foram inspiradas por Deus. Ele queria nos dizer isso. Eu sou uma pessoa pessoal. Então, João quebra uma regra, né, da gramática para nos fazer entender. O Espírito Santo é uma pessoa pessoal. Então, a própria gramática da palavra já diz isso. Tecnicamente, deveria ser neutro, né? Mas ele afirma de forma pessoal. E aí, a gente pode pensar, né? Existe uma coisa muito legal quando a gente estuda que essas coisas de, por exemplo, significado das palavras, né? Para a gente, talvez hoje em dia não tenha tanto peso, gente. Mas antigamente tinha muito peso, muito peso. Então, nomes que a gente vê na Bíblia, né, que carregam um significado, tinham muito peso mesmo. O nome de uma pessoa. Ou, por exemplo, a primeira vez que uma palavra é descrita na Bíblia. Então, adoração, por exemplo, né? Quando as pessoas vão falar sobre adoração, quando você vai estudar, você precisa pegar quando é a primeira vez que aquela palavra aparece na Bíblia, né? Porque para a gente pode ser só a primeira vez, mas para quem estuda sabe que não, porque já que é a primeira vez, então vai distinguir no profundo o que de fato ela significa. Então, são umas regrinhas que parecem que não é nada, né? Mas quando a gente vai estudando, é muito para a gente. Então, a gramática também é poderosa. Às vezes a gente pensa, para que eu quero estudar gramática, né? Eu quero o poder do Espírito. Mas não, eles dizem coisas muito importantes para nós. Então, ele empregou esse pronome pessoal. E isso nos revela, então, que o Espírito é uma pessoa pessoal. Tenho 9 minutos.
Outra coisa sobre o Espírito. Eu acho que é uma coisa que todo mundo já sabe, mas que eu quero te afirmar de novo. Quando Jesus afirma que ele pediria ao Pai outro Consolador, né, a palavrinha ali é Paracletos. Paracletos significa um que seja do mesmo tipo do anterior. Então, ok. O Espírito, Jesus encarnou e veio em matéria, né? Veio em matéria, ele encarnou. Matéria. Mas ele tinha pessoalidade, ok? Ele era uma pessoa. Ele era uma pessoa. Ele tinha pessoalidade. O Espírito, gente, então quando ele diz que eu vou mandar um do mesmo tipo, ele não está falando que ele vai mandar só alguém que tem divindade, mas ele fala, eu também vou mandar alguém que tem pessoalidade. Pessoalidade, porque é do mesmo tipo que ele, ainda que não seja em matéria, né? É do mesmo tipo. O Espírito tem pessoalidade, o Espírito tem divindade. Então, às vezes a gente insiste, né, em acreditar que ele é só uma divindade, e a gente quer negar essa personalidade, essa pessoa do Espírito, porque é muito mais fácil, gente, a gente se relacionar com uma energia do que com uma pessoa, né? Por quê? O Espírito habitando dentro da gente, como uma pessoa, não há tolerância para o nosso pecado, se a gente, de fato, convive com ele dentro de nós. E ele é uma pessoa. Não existe tolerância com o nosso pecado. Não existe tolerância com o nosso egoísmo. Com a minha personalidade. Com o meu temperamento. Não existe isso. O Espírito está habitando uma pessoa dentro de mim que tem a personalidade dele. E a personalidade dele tem que se sobrepor à minha. E ele não tolera isso. Não tolera, né? Eu sempre converso com a Dani e eu falo, sabe qual é o meu problema? Às vezes eu acho que Deus vai entender meu lado, sendo que Deus não vai entender o meu lado e diminuir a palavra dele. O Espírito habitando dentro de mim, ele não está, estou fazendo coisas contrárias ao Espírito, ou né, a minha carne está lá, o Espírito está entendendo. Não, ele não está dividindo espaço dentro de mim, gente, nem dentro de você. Então, por isso que às vezes a gente, né? Então, existem esses dois problemas. Ou a gente nega que ele é uma pessoa, ou a gente até aceita o fato, mas isso não diz nada para mim. Por quê? Porque eu falo com a minha boca, né, que ele é uma pessoa, mas eu não me relaciono com ele como uma pessoa, porque é muito melhor eu pensar nele só como uma energia. Porque pessoa, gente, ele vai me esmagar, essa pessoa dentro de mim. E ele tem que fazer isso mesmo dentro da gente. Ele tem que esmagar a gente para sobrepor a vida de Deus, para sair a vida de Deus. Então, última coisa só para a gente terminar. Aqui, né, quando a gente fala, então, sobre pessoalidade, também a Bíblia fala características sobre o Espírito. Então, a Bíblia vai dizer que ele ensina, ele dá testemunho, ele intercede, ele proíbe, ele fala. Tem os versículos aí, tá? Ele avalia e prova, ele se entristece. Tudo isso, gente, são características de quem? De uma pessoa. Uma energia vai se entristecer? Mas olha o que a Bíblia fala. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com a qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, uma energia não... O seu arrepio, né, que a gente pensa que o meu entusiasmo, não se entristece. O meu entusiasmo não pode me avaliar, não pode me aprovar, não pode determinar juízo, não intercede por mim. Então, eu não vou ler os versículos, mas você pode ler, né? A apostila está com você. Essas são características de que ele é uma pessoa. E isso não são fatos jogados, né? Isso deve acarretar em algo na nossa vida. E aí o Tozer, para terminar, estou só falando do Tozer, né? Mas porque você vai ver aí na referência que foi um dos livros usados para fazer. Mas antes de falar de algo que o Tozer fala, né, então uma coisa muito legal que eu aprendi, estudando aqui mesmo sobre entristecer o espírito, é que o fato, então, da gente poder entristecer, né? Que a gente, meu Deus. Mas o fato do espírito se entristecer pelas nossas ações, isso quer dizer que ele nos ama, com esse amor profundo e inquebrável. Porque a gente não entristece quem é indiferente. Se eu sou indiferente a uma pessoa, não importa o que essa pessoa faça, eu não estou triste, eu não ligo. Mas a Bíblia fala, não entristeceis o Espírito, ou seja, ele nos ama, o Espírito nos ama, gente. Às vezes a gente pensa, né, Jesus me ama muito, né, Jesus te ama muito, Deus te ama muito, mas o Espírito também te ama muito, o Espírito nos ama muito. E a gente precisa viver essa vida com esse cuidado, de não entristecer o Espírito.
Então, ok, mas a última coisa do Tozer que eu queria dizer é o seguinte, né? Quando ele está falando sobre quando ele está falando sobre o Espírito habitar dentro de nós, né? E aí o Espírito não tolera o nosso pecado, o Espírito não tolera essa nossa vida, né? Tudo isso o Espírito faz, gente. Porque se o Espírito não tolera, vamos lá, a gente vai ser prensado um pouquinho, né? Você é prensado. Se o Espírito está habitando dentro de você e a sua vida está... Oh, meu Deus, minhas ações estão tudo bem. Não é o Espírito Santo de Deus. Porque a gente é muito contrário a Ele, porque Ele é puro, né? Ele fala a respeito de Jesus, de Deus. Mas tudo isso vem antes do raiar do dia. Ele usa essa palavra e eu achei muito linda. Ele fala assim, o Espírito Santo faz tudo isso dentro de nós antes do raiar do dia. O que é o raiar do dia? O raiar do dia é aquele dia em que, apesar do Espírito ter me prensado com a sua personalidade, com a sua divindade, dele ter me introduzido na família de Deus e eu ter aprendido como me relacionar, então a obra do Espírito vai sendo completada em mim. Esse é o meu raiar do meu dia, né? A vontade de Deus sendo feita na minha vida através do Espírito. Então, para finalizar no contexto geral, né? O que eu... eu pensei que você queria falar. Desculpa. Então, só para finalizar, né? Para ficar claro, a gente falou de todas essas características do Espírito, né? De que ele é divino, de que ele se relaciona, justamente para falar sobre isso, de que ele está habitando dentro de nós, né? E o intuito é fazer a vontade de Deus ser feita na nossa vida, ser completa em nós. E, enfim, acho que é isso.